Eu sei que já fazem alguns meses, maybe 2, desde que a minissérie Adolescência saiu na Netflix, com 4 episódios de mais ou menos duração de 1 hora, e eu venho um pouco tarde para falar sobre a série, porque já passou o hype, mas eu tenho as minhas opiniões acerca da série. Hello, como é que vocês estão? Eu sou o Diogo, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Aqui eu falo sobre conteúdo de cultura pop, séries e filmes, principalmente, mas de vez em quando trago reactions a trailers de filmes que eu estou assim mais ansioso para assistir, ou reactions aos álbuns e videoclipes dos artistas que eu acompanho. Com isso vamos falar com spoilers sobre esta série minissérie que eu assisti recentemente, e caso tu ainda não tenhas assistido, nas minhas redes sociais eu acabei de publicar um pequeno vídeo do que eu achei, mas sem spoilers. Então vamos lá. Vamos nos lembrar que eu vou-me lembrar de poucos dos nomes das personagens da adolescência, porque eu sou assim, não consigo me lembrar dos nomes a maioria das vezes, e isso é só um aviso para os próximos minutos que venham aí. O primeiro episódio, que é o de duração 1 hora, vou-vos ser sinceros que não pareceu, porque nós estamos a ser introduzidos na trama sobre o rapaz que assassinou a sua colega de turma, e a polícia, nós começamos logo por a polícia entrar ali adentro e levar o rapaz para a esquadra, e aí temos o processo todo de entrevistas, de tirar sangue, ver as marcas dele, e depois quando o advogado ainda chega, fala com a família, e ainda temos a revelação do final em que ele realmente assassinou a rapariga com uma faca. Mas durante estes acontecimentos todos, eu gostei muito, mesmo muito, do clima que foi imposto no primeiro episódio, porque criou um momento de tensão, e além do facto da série ser gravada em sequência, faz com que não torne-se muito editado, muito falso. Parece que realmente é algo muito mais real, traz muito mais transparência ao clima de tensão, não só da parte do rapaz que está estressado porque descobriram a verdade sobre o que ele fez, mas também sobre a tensão da família de não querer acreditar que o filho deles cometeu um crime de homicídio. E também a polícia que está a lidar com a situação, porque mesmo sendo polícias e tentando ser os mais frios possíveis, dá para ver o quanto isso afetou principalmente os dois investigadores emocionalmente, principalmente à mulher, porque é o que ela disse no segundo episódio. As pessoas vão se lembrar mais do caso por causa dele e não por causa da vida que ela perdeu graças a ele. Então nós temos a revelação no final, com o vídeo e tudo, do rapaz com a faca na rapariga, em que o pai acreditou, até esse vídeo o pai acreditou que não teria sido ele que acreditava nas palavras do filho, e aí foi quando tudo mudou. Mas no segundo episódio os investigadores vão até à escola para falar com alguns estudantes e com professores para saber o que é que se passava, porque afinal ele era um bom aluno, mas todos já mostravam um comportamento agressivo da parte dele, e aí foi onde eu gostei muito mais da série, porque ela fala sobre como os influencers como Andrew Tate e outros do mesmo género influenciam muitos jovens rapazes a terem comportamentos muito mais agressivos e a verem as mulheres como objeto de posse, em que eles possam mandar, e caso elas não queiram nada, eles possam matar, porque chegam a um extremo. Eu sei que muita gente, inclusive quando eu falo deste tema com amigos, diz: mas também as pessoas têm 2 dedos de testa, tipo, não chegariam a esse extremo. Esta série está para mostrar que o problema, muitas das vezes, apesar de que quando nós somos adultos também somos influenciados por coisas exteriores, of course, eu sou influenciado pelas séries que eu vejo, pelos filmes que eu vejo, pela música que eu ouço, tipo, nós temos essas pequenas coisas que nos influenciam, se calhar não numa proporção tão grande como um pré-adolescente é influenciado pela internet, principalmente nos dias de hoje, e também é uma grande crítica aos pais para estarem atentos ao que os filhos veem. Eu tenho a opinião que as redes sociais deviam controlar um pouco quando veem que o material incentiva o ódio, porque não é só os pais que conseguem controlar isso a toda a hora, né? Nós deixamos os nossos filhos da escola, nós deixamos os nossos filhos às vezes ir à casa de amigos. Nós não sabemos como é que é a educação de casa para casa, como é que é nas escolas, que hoje em dia eu vejo pela experiência de uma familiar que trabalha como auxiliar, que diz que os miúdos de hoje em dia estão muito mais agressivos,
são muito mais parvos uns com os outros, têm menos empatia. E acho que é esse o ponto onde eu chego, que as redes sociais também deviam ter um controle do conteúdo que é publicado, acerca de tudo mesmo, não só acerca deste assunto que é destes tipos de influenciadores. Mas continuando sobre a história, e ao longo dos episódios desenrola, porque eles querem falar com os amigos do rapaz, acho que é o Ryan, se eu não estou em erro, que acaba por fugir no final do episódio. O inspetor corre atrás dele e estava tipo, se fosse eu teria dado um sprint do caraças para apanhar a puta do puto. Eu sei que os miúdos correm muito mais rápido que nós, mas a maneira que eles dois estavam a correr, só para causar drama, né, também, tipo, estava-me a irritar. Então, no final ele revela que realmente a faca era dele, mas que ele não pensava que o outro fosse assassinar a rapariga. E já no terceiro episódio nós temos aí a grande mensagem, né, que é, acompanhamos mais o POV de psicóloga em si, em que ela está a acompanhar o caso dele, e já é a segunda ou a terceira pessoa na área da psicologia que fala com ele, e ele sempre, ao longo da entrevista, ficava muito mais revoltado, porque ficava tipo, tu estás a mandar em mim e não sei o quê. Isso prova aquilo que foi falado no segundo episódio acerca dos influenciadores tipo Andrew Tate, Red Pill, né? Então ele ficava muito defensivo e muito ofendido quando a mulher lhe fazia perguntas em que realmente podem ser muito invasivas, mas ela precisava delas para o poder entender as razões dele, porque é que ela o fez, porque é que ele causou aquele caso, porque é que ele estragou a sua vida com aquilo, para ela apresentar ao juiz. Então, tipo, o facto de ele ficar tão revoltado e só se acalmar quando aparecia um homem, inclusive quando o segurança estava tipo a intervir e ela só fez tipo assim, do tipo, não é preciso, ele ficou tipo, tu agora pensas que és a rainha aqui, que mandas aqui. Inclusive que eu assisti isso com um amigo, eu estava-lhe a dizer, aqui mostra o quanto ele vê as mulheres abaixo dele, graças a essas influências. O último episódio, na minha opinião, foi muito mais fraco, porque nós acompanhamos as consequências dos atos, né, que o rapaz cometeu, como afetavam a família, mas foi um episódio que eu cheguei a adormecer. Lá por o início, meio, antes deles irem buscar a tinta para limpar aqui a cena que escreveram pedófilo na carrinha do pai dele. Então, tipo, por mais que esse episódio seja muito mais chocante, porque não estás, tipo, dentro do caso, é um episódio interessante para vermos como é que os pais se sentem culpados pela situação toda, né? Porque eles sentem que não puderam fazer muito mais pelo filho deles, porque pensavam que ele só estava, tipo, no quarto dele a jogar e não sei o quê, quando afinal ele estava a consumir esse tipo de conteúdo que o fez tornar a pessoa agressiva que é. E eles próprios admitem que deviam ter tido mais controle sobre isso. E por isso é que eu também acho que a série é uma grande crítica aos pais que deixam os filhos fazerem tudo na internet. Com a conclusão dos 4 episódios, eu achei a série muito boa, realmente. Fala sobre os temas muito atuais entre a juventude, que eu também não acompanho e só tenho 24 anos, né? Eu vim de uma geração que cresceu com a internet, mas ao mesmo tempo sem internet. Tipo, não é a internet que conhecemos hoje em dia. Eu vi o surgimento do YouTube, tipo, os videoclipes a serem cada vez mais importantes, a surgir o iTunes, o Spotify. Tipo, eu vivi ainda uma infância que não era influenciado por esses tipos de influencers e eu não posso dizer se hoje em dia eu seria ou não influenciado, né? Então, é bastante triste ver que esta série só representa também casos reais que aconteçam talvez no dia-a-dia em outros países, tanto em Portugal talvez não chegue a este caso extremo, mas sabemos que hoje em dia a agressividade e a falta de empatia é uma coisa muito crescente entre os jovens e acho que isso é o que torna cada vez um mundo mais não empático. Não sei bem a palavra de agora de empatia, tipo o contrário. Não é antipático, mas tipo, não tens empatia pelo próximo, né? Então é um pouco preocupante e também é uma pressão, graças a essa estrutura de masculinidade que é bastante tóxica, influencia os jovens homens, principalmente os rapazes, a ter um comportamento que, para ser sincero, não me agrada do que vejo, cada vez que vejo assuntos sobre isso. O único defeito que eu tenho a apontar para a série foi o último episódio que eu cheguei a adormecer. Acho que poderia ter sido um pouco mais curto,
Mas de resto, só tenho aplausos para dar aos produtores da Netflix que produziram a série. Com isso é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aí em baixo o que é que vocês acharam sobre a história da série Adolescência. Sei que venho um bocado tarde para abordar sobre isso, e é um vídeo mais rápido, porque afinal só 4 episódios de 1 hora e tal, onde o assunto em si é muito mais gravado em sequência, ou seja, demora para acontecer, não é como uma série editada, mas, yeah. Subscrevam-se no canal para estar a par de todo o conteúdo sobre cultura pop e vemos no próximo vídeo. Bye!